Estamos aqui mais uma vez, né, esse reencontro. Agradeço antecipadamente o convite e a confiança, para estar colaborando com vocês nesse primeiro dia. E vamos conversar um pouco, vamos partilhar um pouco o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é uma campanha ecumênica. E eu gostaria que vocês se sentissem muito livres de estar participando ativamente. Eu sei que os professores eles estão acompanhando lá pelo link no YouTube, já dei uma palavrinha lá, né? Mas quem quiser fazer alguma interferência, alguma contribuição, alguma colaboração, sinta-se muito à vontade. Estamos em família. Muito bem, então a campanha da fraternidade deste ano ela é ecumênica. Normalmente as campanhas da fraternidades ecumênicas acontecem a cada 5 anos, né? E o desejo e sonho de realizar uma campanha da fraternidade ecumênica, ele começou a ser gestado em 1980, mas a primeira campanha ecumênica ela só foi acontecer em 2000. Então, na década de 80, né, a Igreja Católica já começa a sonhar com uma campanha da fraternidade em um âmbito maior, né, de um diálogo ecumênico, mas só em 2000 que isso vem acontecer com a campanha da fraternidade que traz sobre o tema dignidade humana e paz, né, e o lema Novo Milênio Sem Exclusões. Então, só em 2000 é que acontece a primeira. A segunda veio no ano de 2005 com solidariedade e paz, felizes os que promovem a paz. Em 2010, nós vamos ter sobre economia e vida, que a gente já começa a recordar mais, né? Já são campanhas mais próximas a nós. E em 2016, nós tivemos a quarta campanha da Fraternidade Ecumênica com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, né, que veio nos ajudar a refletir sobre saneamento e outras questões sociais. Então, essa campanha do ano de 2021, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, ela é a quinta campanha da Fraternidade Ecumênica que acontece. E quando se trata de uma campanha da fraternidade, a gente sabe que a iniciativa é da Igreja Católica. No entanto, quando ela é ecumênica, ela tem uma comissão mais ampla que assume, que organiza, que são os membros da CONIC, né, que é o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs no Brasil. E quem é que faz parte do CONIC, desse Conselho Nacional das Igrejas Cristãs? Nós temos a nossa Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica. Nós temos a Igreja Siriã Ortodoxa de Antioquia. Temos a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A Episcopal Anglicana no Brasil. A Igreja Presbiteriana Unida. Temos a Aliança de Batistas do Brasil. E temos ainda outras duas igrejas que participam dessa preparação e organização, que é o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e a Igreja Betesda, como igreja convidada. Então, a gente percebe aí a riqueza de confissões, né, de crenças que colaboraram, que construíram esse projeto da campanha da Fraternidade Ecumênica para o ano de 2021. Então, a palavra-chave que vem nos trazer é diálogo. Diálogo. Então, nós temos aqui, a gente sempre recorda, né, quando a gente começa a falar sobre a campanha da fraternidade, é sempre bom recordar o momento em que essa campanha ela é lançada. Ela sempre é lançada, ela ainda não foi lançada oficialmente, isso vai acontecer no período antecedendo a Quaresma, né? Então, é sempre no período quaresmal. E por que no período quaresmal? Porque é um convite à conversão. A gente sabe que a Quaresma ela vem como tempo favorável para a mudança de vida, para a gente parar, se debruçar, refletir, repensar e mudar, e se converter. Sempre à luz e inspirados na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro modelo. Então, a campanha da Fraternidade Ecumênica ela é esse convite à conversão, e ela também nos convida a essa vivência evangelizadora. Porque quando a conversão acontece, quando a gente contempla a realidade, se inspira na pessoa de Jesus Cristo e muda a nossa postura, consequentemente, nós vamos estar vivendo evangelicamente e sendo testemunho, né?
Nós temos aqui a imagem base do cartaz. Eu não trouxe o cartaz da fraternidade completo, mas trouxe a imagem central, a figura central do cartaz da campanha da fraternidade. E o que é que nos remete, né? O que é que quem elaborou esse cartaz, o que é que ele pretendeu nos transmitir com isso? A gente percebe aí uma ciranda, não é isso? Nós temos uma ciranda, nós percebemos uma diversidade de pessoas, né, que participam desta ciranda. Não há primeiro, não há último, né? Estão todos de forma circular, formando uma unidade, né? A diversidade na unidade, né? E precisam trabalhar juntos, na mesma sintonia, no mesmo ritmo, para não perder o compasso. Quem já dançou uma ciranda sabe disso, né? A gente tem que estar no mesmo ritmo. A irmã Júlia gosta de ciranda, que eu sei. Sempre que tem quando tem um grupo das irmãs, ela entra ali, participa, anima. O microfone, irmã Júlia. Gosto muito, Rita. Microfone, eu já liguei. Gosto demais, querida. Pois é, e a ciranda ela tem essa dinâmica da unidade, onde todos estão juntos, de mãos dadas, normalmente, e precisam ir no mesmo ritmo, porque se alguém perder o ritmo, se perde. E fica evidente quando alguém sai do ritmo ou quando não está no mesmo compasso, né? Então, o cartaz ele vai nos remetendo já a isso, a essa unidade na diversidade, a essa sintonia que é necessário, e a essa perspectiva circular em que não existe o primeiro ou o último. Aí, se vocês observarem bem, vocês vão perceber que tem uma criança aí, né? Aí você pode dizer, e a unidade foi quebrada porque ela está com a mão solta, está com a mãozinha levantada, mas é proposital. Essa mãozinha levantada, essa mãozinha solta, significa que tem espaço para mais, né? Então, somos nós que somos convidados a entrar nesta ciranda, a dar as mãos e viver essa sintonia, né? Numa perspectiva de criar uma ciranda pela vida, construindo a civilização do amor, da justiça, da igualdade, da paz. Então, a criança com a mão estendida à espera de mais pessoas, a fim de que o movimento da fraternidade ela não pare. Nós somos todos convidados. Então, é muito rico, né? Existem outras informações que a gente poderia estar abordando a partir desse cartaz, mas a mensagem principal do artista, o que ele quis nos transmitir foi isso, né? Esta sintonia, essa unidade na diversidade, esse espaço aberto para outros que podem chegar para participar desta ciranda. Por isso, a criança, justamente a criança, né? Com a mãozinha disponível para que outros, para que cada um de nós possamos entrar e fazer parte deste movimento. E aí nós vamos falar agora um pouquinho sobre o objetivo, né? Qual o objetivo central, principal, objetivo geral desta campanha da fraternidade que é ecumênica? Convidar as comunidades de fé e pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações e as violências através do diálogo amoroso, testemunhando a unidade na diversidade. E aí, gente, os objetivos específicos, eles são diversos, por isso que eu não trouxe aqui, mas vocês terão a oportunidade depois de aprofundar. Tem alguns materiais que depois eu irei compartilhar com as coordenações e elas podem depois enviar para os professores que desejarem. Mas a gente vê aqui as palavras-chave, né? Por isso que destaquei no objetivo geral. Superar as polarizações e as violências. E como é que a gente vai superar isso? A partir do diálogo, através do diálogo amoroso e testemunhando a unidade na diversidade. Então, toda esta campanha ela vem nessa perspectiva e a gente fica pensando como que é atual, como que realmente superar essas polarizações e as violências, vejam que está no plural, porque são diversas as formas de violência e a gente tem percebido, infelizmente, o quanto que atitudes preconceituosas, violentas têm crescido nos diversos grupos, né?
E mesmo nesse momento que nós estamos de isolamento social ainda e mais conectados a partir das redes sociais digitais, a gente também percebe nesse ambiente um grande índice de violência, de preconceito, de intolerância que vem crescendo. Então, o diálogo ele se torna realmente algo urgente, mas não qualquer diálogo, né? Um diálogo que é amoroso, porque a nossa campanha da fraternidade ela tem sempre esse cunho e essa perspectiva cristã. E aí a gente vai contemplar um pouco qual é a proposta que o texto base nos traz, né? O texto base, que é um livro que vem com todo o material da campanha para estudo, para aprofundamento, vem também com as celebrações, com as propostas pedagógicas que podem ser utilizadas. Então, é um material muito rico. Ele sempre vem nessa perspectiva catequética do ver, do julgar e do agir. Essa é a nossa ação sempre: ver, julgar e agir. Mais uma vez, vem o diálogo como palavra central. Então, esse ver o quê? Né? A gente vai contemplar, especialmente as impressões sobre os acontecimentos recentes. O texto base, ele nos apresenta de forma mais aprofundada, claro, os principais acontecimentos recentes, as principais situações que estão acontecendo em nossa sociedade e que, claro, interferem, né, diretamente na nossa vida, tanto social comunitária, como também na nossa vida pessoal. Então, é hora de contemplar, de ver, de enxergar a realidade. E aí, o julgar sempre à luz da palavra de Deus, né? Vem a iluminação bíblica, a segunda parte do texto base. Depois, a terceira parte vem com as boas práticas, né? As luzes, né? Que é a esperança, né? Como caminhar a partir disso. E vem a quarta parte, que é o celebrar. Né? E vem à luz, essa celebração vem à luz da Fratelli Tutti. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essas 4 partes do texto base mais à frente, tá? E a gente tem que entender também que a campanha da fraternidade, toda a campanha da fraternidade, nós poderíamos sintetizá-la dizendo que ela é o amor organizado. Então, a campanha da fraternidade, seja ela ecumênica ou não, é o amor organizado. Organizado a serviço da vida plena para todos. Então, é uma equipe grande, como vocês viram, especialmente nessa que conta com o CONIC, né, com o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, que organizaram esta campanha deste ano. É uma equipe muito grande, bem diversificada, que vem nos ajudar a olhar a nossa realidade, refletir à luz da palavra. E aí, que palavra? Na campanha da fraternidade do ano passado, quem vai recordar qual foi o texto bíblico, qual foi a passagem bíblica que veio nos inspirar? Foi justamente a do bom samaritano, não é isso? Nós fomos convidados ao cuidado. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Né? Esse ano, a campanha da fraternidade desse ano, vem à luz de 2 passagens bíblicas. O Emaús, né? Do Jesus que vai ao encontro dos 2 discípulos e dialoga no percurso. Todo o caminho é um caminho em que eles vão fazendo juntos, dialogando, refletindo. Jesus os conduz a enxergar o que realmente está acontecendo, a pensar para além daqueles acontecimentos ali, né? E a fazer a experiência, né? A enxergar realmente, opa, peraí, vamos voltar, né? Não vamos continuar aqui, nem vamos seguir, vamos voltar, né? E evangelizar. Então, traz esses 2 textos bíblicos aqui iluminadores, que é de Emaús, lá em Lucas, né, no capítulo 21, e também o lema que vem lá de Efésios, da carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 2. Então, olhar para a campanha da fraternidade, se nós sentirmos a necessidade de sintetizar qual de fato a proposta, o que significa,
seria esse amor organizado a serviço da vida plena para todos. Não é simplesmente, não é um amor que é mesquinho, que é individualista, que é uma organização para mim, para o meu bem, para os meus. Não, é para todos. Para todos. Vida plena para todos. Então, pensar no diálogo, nessa perspectiva que a campanha da fraternidade nos apresenta esse ano, é pensar justamente nessa convivência que é fraterna e que não poderia ter testemunho melhor para o cristão. Enquanto cristãos, isso independente se é da Igreja Batista, Presbiteriana, Católica, enquanto cristãos, enquanto aqueles que acreditam e que seguem a pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro testemunho, né, é aquele que acontece de forma concreta, não basta falar, não basta falar. É preciso dar esse testemunho que para nós esse ano se concretiza a partir do diálogo e da convivência fraterna. Como eu tinha dito para vocês, o texto base, esse ano, ele se organiza em 4 paradas, né? É como a gente tem chamado as 4 paradas, e a gente vai entender agora cada parada do texto base, como que ela se dá, né? Então, no caminho da vida, no caminho que nós percorremos, é sempre importante parar. E parar para quê, né? Parar para ver, parar para julgar, parar para agir e também para celebrar. Esse é o caminho que o texto base e que todo o projeto e a proposta da campanha da fraternidade nos conduzirá a fazer, né? Vai nos levar a isso. Primeiro, como eu já tinha dito antes, parar para ver. Então, é preciso pensar os acontecimentos mais recentes. Parar para julgar à luz da palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus é aquela que abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos preenche, nos ilumina, alarga a nossa visão. Agir, que é a terceira parte, né? Que são a parte das boas práticas. E celebrar. Então, na primeira parada, quais são os acontecimentos mais recentes? São tantos, aqui tem apenas uma síntese de alguns deles, apenas por palavras-chave, que com certeza vai despertar em vocês tantos acontecimentos, no geral, acontecimentos tristes, né? Que vão nos remeter a esse momento, especialmente a esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Então, a primeira parte do texto base vai trazer fatos bem concretos e dados bem concretos a partir dos últimos acontecimentos da nossa sociedade. Quantos óbitos, né? A gente vai assistir as reportagens ou ler alguma reportagem, são tantos os números e números que crescem, mas são pessoas que tinham sonhos, que tinham projetos, tinham família, e essas pessoas tiveram sua vida ceifada, arrancada de uma hora para outra. São famílias enlutadas que sofrem, né? Esses dias eu estava vendo, esse número já cresceu, mas só aqui no Ceará foram, não sei se 9... No final do ano eu estava vendo os dados de quantos morreram só aqui no Ceará e eu me perguntava, meu Deus, se só aqui no Ceará foi isso, é muita gente. É muita gente que, a partir desse vírus ou a partir do descaso de alguns, né, tiveram suas vidas interrompidas. Então, a incerteza, o descaso, a insegurança, os discursos, são tantos discursos, né? As desigualdades, as resistências ao isolamento, né? Diante de uma situação tão grave como a que nós estamos vivenciando, a gente perceber pessoas que não acreditam. Como não acreditar se nós temos fatos e dados concretos, né? E que resistem às orientações que os principais órgãos nos dão, né? Se colocam em risco e colocam outros em risco. Esses dias eu estava lendo um texto sobre a importância da vacinação,
foi traduzido por um padre, amigo nosso, um padre redentorista, o padre Moésio, e se falava que a vacinação é um compromisso moral. Né? Não é simplesmente eu quero ou não quero, é um compromisso que você tem com o outro, né? Com o todo da sociedade. Reformas, desemprego, pobreza, fragilidade das relações, fake news, polarizações, ódio, muros construídos, quantos muros construídos? A gente percebe a intolerância, as desigualdades, os preconceitos que crescem assustadoramente, a violência que cresce, o feminicídio que cresce, o racismo. Então, são muitas as situações que o texto base, né, futuramente vocês terão a oportunidade, normalmente as casas adquirem, de ler e aprofundar. A primeira parte do texto base é rica nesse sentido, de nos ajudar a tirar as escamas dos nossos olhos, né, e olhar a realidade como realmente ela é. Então, é preciso que a gente contemple. Aqui é só uma síntese, são palavras-chave, mas o texto, claro que ele vem muito mais completo, mas é preciso que a gente olhe, que a gente fale, que a gente discuta essas situações, né? Não só entre nós, mas em casa, em sala de aula, né? Especialmente nós, enquanto educadores, que somos formadores de opinião também. Então, é preciso que a gente enxergue realmente o que acontece. E aí nós vamos para a segunda parada, né? A segunda parte do texto base, que nos convida a nos inspirar na palavra e na ação de Jesus Cristo. E aí o lema, gente, da campanha da fraternidade vem lá de Efésios, no capítulo 2, onde São Paulo vai dizer sobre Jesus Cristo. De fato, ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, em sua carne, derrubando o muro da inimizade que os separava. Né? Daí que vem a inspiração para o lema da campanha da fraternidade. Jesus Cristo é ele que nos conduz, que nos dá o exemplo da unidade. Ele derruba os muros, ele não constrói muros. E a gente percebe uma sociedade, estamos em uma sociedade em que pessoas querem construir muros. E muitas vezes nós nos omitimos a só assistir. Nós não podemos permitir que esses muros sejam construídos ou fortalecidos, porque como cristãos, e exemplo de Jesus, nós somos chamados a derrubar qualquer muro de inimizade, que divida, né? Então, essa é a principal inspiração bíblica, mas também, como eu tinha dito, Emaús, né? Tem toda uma... o texto base ele vem todo inspirado nessa experiência de Jesus que caminha com os discípulos, dialoga e faz todo um processo pedagógico, né? Pastoral com eles. Na terceira parada, que vai nos apresentar as boas práticas, principalmente as boas práticas do CONIC, né? Que é do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Vai nos apresentar essas boas práticas dessas igrejas, né? O que é que tem sido feito, são os sinais de esperança. Mas se nós olharmos também para a nossa realidade, se pararmos para contemplar a realidade do Auxiliadora Petrolina, nós vamos perceber também boas práticas. A campanha da fraternidade, ela não é um evento que vem, acontece ali no período quaresmal e depois se encerra. A campanha da fraternidade deve ser um projeto que deve nos acompanhar durante todo o ano. Até porque são sempre propostas de intervenções bem pertinentes, urgentes e necessárias. E aí eu trago aqui uma boa prática. Acredito que a grande maioria aqui, todos são conscientes da experiência que a educação infantil aí do colégio realiza, inspirado na campanha da fraternidade. Quando eu cheguei ao colégio, eu já encontrei essa experiência, quando eu estive aí em Petrolina, e me encantou profundamente porque enquanto escola cristã e católica e salesiana, a gente nunca deixa de refletir e de lançar
de fazer o lançamento da campanha da fraternidade e de refletir sobre ela. No entanto, em muitas situações, a campanha é lançada, a gente faz a reflexão, os professores de ensino religioso, de alguma forma, sempre trabalham, né, dentro daquele trimestre, mas e depois? Como que fica? E aí eu gostaria, né, que uma de vocês, Lígia ou Tassiane, pudesse compartilhar aqui brevemente a experiência que vocês já conseguem realizar com a campanha da fraternidade, que ilumina toda a ação pedagógica de vocês, né? Então, na educação infantil aí do colégio, a equipe já consegue realizar há alguns anos essa integração, né, do projeto da campanha dentro do currículo. Durante todo o ano, as crianças vivenciam experiências à luz do que a campanha da fraternidade solicita. Se uma de vocês pudesse partilhar brevemente, porque é uma boa prática. Inclusive, mais na frente, já caminhando para o final, eu vou tratar da importância dessa integração do projeto da campanha da fraternidade com a nossa proposta curricular. Bom dia a todos. Realmente, irmã Rita, é um prazer estar aqui ouvindo a senhora. Antecipo já os meus parabéns pela excelente exposição e quero dizer que realmente todos esses anos, não é? Logo já na jornada, a gente já começa a incorporar os elementos necessários para a vivência do nosso projeto lá na educação infantil, que ele se configura exatamente por estar caminhando durante todo o ano letivo com um tema que é proposto pela campanha da fraternidade. Então, a gente sempre participa muito atentamente desse momento que hoje estamos vivenciando, já exatamente extraindo elementos que vão subsidiar todo o nosso trabalho, né? Temos a abertura da campanha, que se faz com a parceria da pastoral, temos a abertura, né? Claro que a gente discute no grupo e a gente socializa através de comunicado com os pais, há toda uma mobilização de engajamento. E logo em seguida a gente faz a abertura da campanha, né? Aliás, a abertura do nosso projeto. E ao longo do ano letivo, a gente vai inserindo nas nossas práticas, não é? Todos esses elementos que a senhora coloca aqui na sua fala, não é? A questão do ver, do agir, né? Do julgar, do celebrar. E aí, lá no final do ano, né, a gente aproveita para fazer a culminância, de uma forma prática também, né? Com um gesto prático de ação. Claro, a gente não consegue abranger o todo, mas o mínimo que se possa fazer já se torna muito bom, porque isso significa que a gente atinge os objetivos do projeto, né? Esse ano que nós tivemos, 2020, foi um ano atípico, muito diferente, né? Nos pegou de surpresa, a gente já estava com tudo traçado, mas mesmo assim, com o engajamento de toda a equipe, a gente conseguiu, né? Levar adiante. Conseguimos realizar algumas práticas, algumas ações, fizemos a culminância. Graças a Deus, dentro do possível, a gente não desistiu, mesmo com todas as dificuldades que a gente poderia dizer, não é? Como nós vamos realizar o projeto se nós não estamos na escola? Mas, se nós não pudéssemos realizar o projeto, também não poderíamos realizar as nossas aulas. Então, como disse o nosso palestrante anterior, desafios, né, nos são postos e a gente só tem mais que se desafiar, né?
colocar o desafio para si e dizer eu posso, eu quero e eu vou fazer. Esse compromisso, de fato, ele tem que ser assumido por todos que estão envolvidos no projeto, né? E a gente espera que este ano não seja diferente, que a gente, sim, tenha, nesse lindo tema, né, que é de paz, um momento assim que nós vivemos, carente ao máximo. As estatísticas em vários campos nos mostram a violência como ela está posta, não é? Nós não temos paz dentro de casa, nós não temos paz na rua, nós não temos paz quando pensamos no ecossistema, não é? Porque a gente sabe que a natureza tem as suas respostas. Nós não temos paz quando a gente se vê famílias se destruindo, não é? Feminicídio por aí. Enfim, em todos os campos há essa estatística desastrada e a gente vai, sim, buscar a luz, né, dos ensinamentos de Jesus Cristo, essa unidade para construir a paz que a gente tanto deseja e que se faz necessária. Obrigada, Lígia, pela partilha. Enquanto todo ano, né, eu já estou aqui no 2º ano em Aracati, e eu já, inspirada na boa prática de vocês, né, a irmã Júlia já falava muito bem no início, né, nós somos família, nós somos uma unidade, somos rede. Então, a boa prática que eu vi vocês realizando aí na educação infantil, né, a primeira oportunidade que eu tive de refletir aqui com a equipe, eu fiz isso. E esse ano a gente vai estar lançando o projeto da campanha integrado em toda a nossa proposta, não só no segmento do infantil, mas nós vamos, uma tentativa de lançar em todo o colégio, né? Nós estamos lançando um projeto à luz da campanha da fraternidade para toda a escola, né? Entendendo essa importância e o quanto que de fato é possível, porque nos traz realmente temas atuais, pertinentes e necessários. Então, quando a terceira parte do texto base vem nos apresentar as boas práticas, de modo especial, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, nós precisamos também parar e pensar, mas e as nossas boas práticas, né? Nós também temos realizado ações e projetos em sintonia com o que a campanha vai nos apresentar. Então, fica aí a dica, né, para que a gente possa ampliar e perceber também a beleza e as ações válidas que a gente tem desenvolvido dentro da nossa própria instituição. E aí vem a 4ª parada, que é o celebrar, conviver, confraternizar, né? E o desejo ardente, né? Isso aqui está lá no artigo 8 lá da Fratelli Tutti, né, do Papa Francisco, ele vai dizer o seguinte: desejo ardentemente que neste tempo que nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana, possamos fazer renascer entre todos um anseio mundial de fraternidade. Então, gente, essa última encíclica que o Papa lançou agora em outubro, né, na festividade de São Francisco de Assis, falando sobre a fraternidade e a amizade social, é uma sintonia só com a campanha da fraternidade. Eu fiquei impressionada, enquanto eu ia bebendo e aprofundando mais o tema da campanha, como está totalmente em sintonia, né, com a encíclica. Isso faz dizer o quê? Né? Porque Deus, é Deus que nos inspira, né? É Deus que nos convida quando pessoas como o Papa Francisco, como a própria comissão das igrejas, param e rezam e refletem. É claro que a resposta que vai vir é a resposta que é necessária, né? Ou a pergunta que vai surgir é a pergunta necessária para que a gente possa responder melhor a nossa realidade. Então, esse é o grande desejo que o Papa Francisco apresenta na sua encíclica, né? De que todos nós possamos fazer renascer um anseio mundial de fraternidade. E a palavra-chave, né, não só da campanha, mas a estreia nos convida a isso, né?
a Fratelli Tutti nos convida a isso, é esperança. Esperança. Em um dos seus artigos, o Papa Francisco ele vai finalizar dizendo: caminhemos na esperança. O que é que o nosso reitor mor vai nos convidar? Né? A estar movidos pela esperança. E aí ele vai dizer, o Papa Francisco, no artigo 217, ele vai dizer que o que conta é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Ensinemo-lhes a boa batalha do encontro. Então, se a campanha da fraternidade nos convida ao diálogo, como compromisso de amor, o Papa Francisco nos convida ao encontro, né? Então, a esperança é a palavra-chave desse ano. Sabemos das dificuldades que nós enfrentamos, né? Uns de forma mais intensa, outros nem tanto, mas 2020 não foi um ano fácil. E 2021 não mudou tanto assim. A vacina chegou, graças a Deus, já estamos aí nas nossas cidades. Eu já vi que em Petrolina também a vacinação já iniciou, aqui também já iniciou no Ceará, e a gente vai fortalecendo a nossa esperança, né? Mas a pandemia ainda não acabou, o ensino remoto ou híbrido ou parcial ainda ele não foi encerrado. Então, nós continuamos vivendo em um momento atípico, diferente, que continua exigindo muito de nós. Então, nós não podemos perder de vista a esperança. E aí nós vamos aprofundar um pouquinho, deixa eu ver aqui a hora, porque eu me conheço. Vamos aprofundar um pouquinho. Onde nós podemos beber mais para entender de fato a proposta e abraçar de fato a proposta e o projeto da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Primeiro, nos diálogos de Jesus. Se a gente for para a palavra de Deus, quantos diálogos, quantas situações nós vamos encontrar da pessoa de Jesus Cristo que nos inspira? Emaús é uma delas, até porque é um dos textos bíblicos que inspiram a própria campanha da fraternidade, né? Que, se a gente for falar aqui bem por alto, o que é que acontece? Jesus se aproxima, ele percebe que existem dois de seus discípulos que estão com medo, assustados, confusos, fugindo. Ele se aproxima, ele dialoga, ele escuta, né? Não é simplesmente o momento que Jesus chega e dá um sermão, não. Ele chega, ele escuta e ele vai fazendo as intervenções necessárias, adequadas, vai dando aos poucos, de acordo com o tempo e com o momento dos seus discípulos. Vai fazendo com que ele vai fazendo com que eles olhem de forma diferente para o que aconteceu, né? Nesse diálogo, os discípulos vão abrindo seus olhos, vão entendendo melhor o que acontece. Jesus ele não dá respostas, na verdade ele vai fazendo outras perguntas e na tentativa de responder essas perguntas que Jesus vai colocando para eles, eles vão enxergando, eles vão vendo a realidade como de fato é. E quando eles param nesse encontro, que Jesus parte o pão, eles entendem tudo o que está acontecendo, e aí o que é que acontece? Eles voltam. Eles precisam voltar, porque eles não são mais o mesmo. Eles fizeram a experiência de Jesus Cristo, né? Eles compreenderam o que de fato está acontecendo, enxergaram a realidade e perceberam que é preciso evangelizar. Então, todo o processo que a campanha da fraternidade nos convida nesse ver, julgar e agir é esse. Eu vejo a realidade, eu reflito essa realidade a partir da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro modelo, e eu vou para a ação. Porque a ação, o agir, é uma resposta que é automática para quem faz a experiência de Jesus Cristo. E aí, eu coloquei aqui um outro exemplo, que é um outro diálogo, mas tem tantos outros, né? Mas eu trouxe aqui um outro exemplo também, que é o diálogo que acontece com a samaritana.
Os judeus não se davam com os samaritanos, né? Tanto que esse diálogo, esse encontro, ele não inicia tão amistoso, mas Jesus, de forma paciente, acolhedora, ele vai chegando até o momento que ela, de fato, enxerga, acolhe, e o que é que ela faz? Ela também muda de vida. Ela também, né, sai para evangelizar. Então, os diálogos que nós podemos encontrar na Bíblia da pessoa de Jesus Cristo podem estar sempre nos inspirando. Então, é uma fonte de aprofundamento, para reforçar ainda mais o que a campanha nos pede. Um outro ponto aqui que a gente traz é a Fratelli Tutti, né? Todos irmãos, né? Somos todos irmãos. Que vem falar sobre a fraternidade e a amizade social. O Papa Francisco, ele lança essa encíclica para responder a seguinte questão, né? Quais são os grandes ideais, mas também os caminhos concretos para aqueles que querem construir um mundo mais justo e fraterno nas suas relações cotidianas, na vida social, na política e nas instituições. Então, ele vai apresentar para a gente quais são esses caminhos. Da mesma forma, a encíclica do Papa, gente, fantástica. Quem ainda não leu, recomendo demais. E aí, enquanto eu li, eu dizia, agora eu estou entendendo por que foi tão polêmica, porque algumas pessoas tiveram dificuldade de entender o que é que o Papa quis. Porque ele vai falar, gente, a realidade, a verdade nua e crua, de forma direta, como ele sabe fazer, mas de forma também muito evangélica, nos convidando sempre a essa conversão. Então, a Fratelli Tutti é um outro documento que deve estar em sintonia com o estudo da campanha da fraternidade. E um outro é a BNCC. Né? Por que a gente traz aqui a BNCC? Sabem das 10 competências gerais, né, da BNCC. E, gente, está totalmente em sintonia se a gente for olhar as 10 competências da BNCC. Porque essas 10 competências, elas funcionam como um fio condutor, né? Elas devem ser desenvolvidas durante toda a educação básica. Ela é geral, desde o infantil ao ensino médio. Mas se vocês forem olhar a competência 8 e 9, é a campanha. Né? Vejam bem o que é a competência 8, só para recordar para vocês o que é a competência geral 8 da BNCC vai falar. Sobre o autocuidado, o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Nós precisamos dessa competência para poder vivenciar a campanha? Aí vamos para a competência 9, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, suas identidades, suas culturas e suas potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Temos tudo na mão aí, né, gente, para pensar e projetar um ano letivo rico para os nossos alunos e também para nós, enquanto comunidade educativa. Então, a BNCC vem também totalmente em sintonia, no caso, a campanha da fraternidade está totalmente em sintonia com aquilo que a Base Nacional Comum Curricular pede de nós na educação básica. Deixa eu ver o que mais. Tem as 7 palavrinhas que eu vou citar agora para vocês, mas pensando um pouquinho mais nessa questão da própria BNCC, então faz parte da nossa proposta sempre integrar o nosso currículo questões atuais e urgentes, né? Com abordagem transversais. Então, nada melhor do que isso, né? Se a gente for pensar na área de linguagens, como que a gente pode estar de forma mais prática e simples? Se eu pensar na área de linguagens, como que eu poderia estar trabalhando a campanha da fraternidade? Eu posso dar como exemplo pegar o cartaz.
Se você pega a arte do cartaz, para você trabalhar todas as informações e as linguagens que estão ali dentro daquela imagem, daquela proposta, você vai ter aí já pano para manga para trabalhar. Se a gente for olhar para as ciências naturais e a dimensão da casa comum, o respeito à natureza, a gente pode estar trabalhando ali com ela. Se a gente for pensar na área de humanas, a integração das diferenças, até na educação física, a gente pode trabalhar a ciranda, né? Então, todas as áreas, elas são contempladas, né? Elas podem ser contempladas dentro desse projeto e dessa proposta que a campanha nos apresenta. Então, um convite que nós precisamos acolher hoje, né? Já é um convite que a educação infantil já abraçou, mas que os demais segmentos também precisam acordar e entender a necessidade, é de fazer essa integração do projeto da campanha da fraternidade, que vem anualmente, à nossa proposta curricular, né? Isso deve estar integrado. Não só por ser um tema atual e pertinente, mas por sermos casa salesiana, por sermos casa católica, a gente precisa estar em unidade, né? E aí outra questão que a gente pode, né, de forma mais prática, que a gente pode estar pensando para entender, especialmente os nossos professores que acompanham, utilizar essa temática, e aí daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês quais são as 7 palavras-chave, mas utilizar essa temática nas referências, nos enunciados, nos problemas, na elaboração textual, em projetos. Essa temática ela pode entrar de forma muito ampla nas diversas áreas que nós temos, né? E envolver os alunos. Imagine se nós pudéssemos escolher um valor referencial para cada ano ou série, né? Porque são muitos valores que estão contemplados aqui nessa temática. Digamos que o 6º ano, a palavra-chave, o valor principal que eles precisam vivenciar no ano de 2021 seja a fraternidade. E trabalhar a fraternidade de diversas formas, em diversos componentes curriculares. Já no 8º, a gente vai trabalhar a unidade. Lá no Infantil 5, vamos trabalhar com a paz. São muitas as palavras e as temáticas que a gente pode estar trazendo para ser refletida aqui no nosso ano letivo. E aí o dialogar, né? A necessidade de refletir sobre o diálogo, ela é mais que evidente, né? E a gente precisa pensar, a gente refletiu ano passado o cuidar, né? Mas quem cuida, conversa, dialoga, acolhe, né? Então, é preciso que a gente forme para a cultura do encontro, para a cultura da fraternidade, para a cultura da paz. É preciso também que o processo de conversão, que ele é permanente, é diário, ele é pessoal, mas ele também é comunitário, que esse processo ele possa realmente acontecer. E quando a gente fala aqui da conversão, não é só, não vamos reduzir a uma perspectiva, a uma ideia cristã, não. A conversão é mudança de vida, mudar, se tornar melhor. E as práticas quaresmais, sim, elas nos ajudam a isso. As práticas quaresmais nos ajudam, sim, a esse processo de conversão. E aqui a evangelização, deixa eu tirar aqui porque está bem em cima. Novas formas de relação embasadas no amor geram um mundo novo. O amor convoca a assumir atitudes de compaixão, empatia e convivência. Sempre o amor, né, gente? E aí vem as 7 palavras. Essas 7 palavras, elas se encontram dentro do tema e do lema. Dentro do tema e do lema da campanha, nós vamos ter essas 7 palavras-chave: fraternidade, diálogo, compromisso, amor, Cristo, paz e unidade. Essas são as principais palavras presentes no tema e no lema, e elas podem e devem ser incluídas no nosso processo pedagógico, né? Podem ser potencializados durante todo o ano. São palavras-chave, e como a gente vai estar trabalhando com elas, né?
E aí vem o educar. Olha essa imagem. O efeito da educação com valores, né? O resultado disso. Eu já escutei tantos testemunhos, especialmente na educação infantil. Aqui ali a gente escuta algum exemplo, algum testemunho de algum pai ou mãe que passou por um constrangimento, porque na casa salesiana a gente educa a partir dos valores, né? E aí o pai foi tomar uma atitude e o filho vai, pequenininho, 2, 3 anos, e faz a correção. Quem nunca escutou uma história como essa, né? E essa imagem, ela diz muito desse momento que a gente está vivenciando e diz também da importância da formação salesiana, da formação cristã, para um mundo melhor. Você vê ali todos os adultos, né, e alguns outros maiorzinhos, tudo aglomerado, mas a criança não. Ela pode ter aprendido essa regra na escola, ou ela pode ter aprendido em casa, não sabemos, mas é uma foto que diz muito. E que eu quis, né, trazer aqui para comprovar ainda mais a eficácia de uma educação que se pauta nos valores, né? Então, que é preciso dialogar é um fato, especialmente nessa sociedade que nós estamos vivendo hoje, né? Esse momento atípico, esse novo normal, é preciso dialogar. Mas como? E aí o como, a gente vai precisar olhar a nossa realidade, a gente vai precisar parar, olhar para o momento que nós estamos vivenciando, mas também olhar de forma mais micro, né? Para a minha casa, para a minha sala de aula, para o meu segmento, para a minha escola. É preciso olhar e pensar como favorecer, como refletir, como, de fato, dialogar e como propor isso para os nossos alunos. Já entendemos que a palavra-chave da campanha da Fraternidade Ecumênica é o diálogo, mas o como nós vamos realizá-lo ou proporcionar a reflexão a partir dele, aí cabe a cada um, né? Eu sei que vai surgir muitas e muitas e muitas coisas. E o caminho, não é, gente? É uma continuidade. Vejam bem. Vou pegar de 2020, porque se a gente voltar um pouquinho mais, vamos encontrar muita coisa. Mas vejam, 2020, a palavra-chave da campanha foi cuidar. Nós fomos convidados a cuidar. Este ano nós vamos ser convidados, já estamos sendo convidados a dialogar. E 2022, educar. Essa será a principal palavra, vai se tratar da educação, a campanha da Fraternidade de 2022. É um caminho. É um caminho e é todo um caminho que é pedagógico, né? Então, a gente tem aí todo um processo para realizar e a igreja, e a nossa igreja, a Igreja do Brasil, tem colaborado muito também com esses projetos da campanha para nós. E aí fica, né? O sonho que se sonha sozinho, mas o que se sonha junto, né? Quando a gente para, enquanto comunidade educativa, e a gente reflete à luz de uma proposta como essa, e quanto comunidade educativa a gente entende a importância e a gente abraça a proposta, então os efeitos e os resultados, com certeza, eles virão, né? Que bom que os professores foram já percebendo, né? Já se sensibilizando e percebendo os caminhos que podem realizar. Vocês que estão na linha de frente são aqueles que têm maior propriedade para dizer como, né? Nós que somos da gestão, da coordenação, a gente vai sensibilizando, vai motivando. Mas o como mesmo são os professores, são vocês que estão diretamente com os alunos e vão garantir que isso possa acontecer, né? Me coloco à disposição no que precisarem e dentro das minhas possibilidades, como eu puder estar colaborando. Muito, muito, muito obrigado. Para mim,
foi válido porque eu aprofundei ainda mais a campanha. Então, ao ter que preparar uma síntese, porque o tempo também, né, vai correndo, a gente se preocupa com o quanto vai falar e o quanto pode falar. Mas foi uma oportunidade também para que eu pudesse aprofundar ainda mais essa dimensão. Então, sempre quem vai apresentar algum tema acaba tendo que beber um pouquinho mais, né? Então, obrigado por essa oportunidade. Obrigada a cada um pelas mensagens, pelo carinho. E estamos juntos, né? Somos rede, somos salesianas. E assim como eu de vez em quando procuro uma ou outra, estou também à disposição. Gratidão. Obrigada pelas mensagens dos professores lá na outra sala.